Fala pessoal, bom dia a todos, é um prazer receber vocês aqui no nosso Periscope para a gente bater um papo rápido, trazendo algumas dicas que eu acho que podem cair na prova de vocês. Sintam-se todos acolhidos. Eu acabei de pousar aqui no Rio de Janeiro, estou no caminho para Niterói e é sempre bom falar com vocês, recebendo-os aqui no nosso canal para esse bate-papo muito bacana. Bom, aqui no Rio de Janeiro são 7h05 da manhã. Em alguns locais do país onde não vigora o horário de verão são 6h05. Em alguns locais como Manaus, onde a gente tem uma hora a menos, são 5 horas da manhã. E a gente começa o dia registrando aqui algumas dicas legais, importantes, que podem vir a cair no exame de vocês no domingo. Tudo bem? A gente vai bater um papo, no nosso papo com o PB, com as dicas 105 em diante. Espero chegar até a 110. Se porventura o sinal cair, porque eu estou aqui atravessando a ponte Rio-Niterói, eu fecho e reabro a transmissão, tá certo? Vou pedir a vocês que durante a minha fala evitem fazer comentários na transmissão, para que a gente não corra o risco de bloquear, tá certo? Bom, vamos lá. Eu vou começar com vocês com o tema da dica 105, que vai ser no direito tributário. 105, dica 105, direito tributário, responsabilidade tributária dos administradores de pessoas jurídicas. O tema é responsabilidade tributária dos administradores de pessoa jurídica. Tudo bem? Então esse é o nosso tema 105. Quem puder, faça isso aqui a perninha fez, convidando os amigos e seguidores para a transmissão. Vamos bombar essa transmissão. E a dica de número 105 é responsabilidade tributária dos administradores de pessoas jurídicas. Tudo bem? Moçada, como regra, as dívidas tributárias da PJ não podem ser imputadas ao administrador pessoa física. Como regra, o administrador não responde pessoalmente pelas dívidas tributárias da pessoa jurídica. Todavia, existem exceções que caem na prova. São as exceções do artigo 135, inciso 3 do CTN. Artigo 135, inciso 3 do CTN. Toma cuidado, porque quando o administrador pratica atos ilícitos na sua gestão sobre a pessoa jurídica, com dolo ou culpa, ele pode ser responsabilizado pessoalmente por estar praticando uma gestão fraudulenta, uma gestão ilícita, se praticar ditos atos que violam a lei ou violam o contrato social, o estatuto, dolosa ou culposamente. O administrador que pratica com dolo ou culpa atos de violação à lei, atos que violam a lei, que violam os atos constitutivos da PJ administrada por ele, violam os limites estabelecidos no contrato social, no estatuto, para que ele possa, dentro desses limites, administrar. Se esse administrador desrespeita o contrato social da pessoa jurídica, se esse administrador desrespeita a lei praticando os seus atos de administração, ele atrai contra si a aplicação dessa norma punitiva de responsabilização pessoal pelos débitos fiscais da PJ. Então é possível, atrasou o pagamento dos tributos da pessoa jurídica. A pessoa jurídica entrou em mora, ficou em mora. O mero inadimplemento, o simples inadimplemento, não justifica a responsabilização pessoal do administrador, não permite a execução direta e pessoal contra ele. Essa dica de número 105. Como regra, não se pode responsabilizar administradores por dívidas da pessoa jurídica administrada. Essa é a regra. Mas é possível quebrar essa regra, responsabilizando o pessoal e diretamente o administrador, nas hipóteses em que ele pratica atos de infração à lei ou aos atos constitutivos da pessoa jurídica, dolosa ou culposamente. Tudo bem? Bom, vamos à dica de número 106.
dica de número 106, e eu vou falar com vocês de direito administrativo, em homenagem à professora Cláudia Molinaro, que está aí na live, a nossa amada professora de direito administrativo, titular do Portal F3, está aí assistindo a gente, e em homenagem a ela, que eu vou trazer para vocês a dica de número 106, sobre desapropriação agrária e indenização. Desapropriação agrária e indenização, ok? Bom, uma das modalidades de desapropriação que a gente trabalha no direito administrativo brasileiro é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária é uma das modalidades de desapropriação previstas no nosso ordenamento. A gente sabe que a desapropriação é uma das vias de intervenção do Estado na propriedade privada. E a desapropriação, é aquela modalidade que a gente costuma apelidar de modalidade de intervenção supressiva, que suprime, vai abolir o direito de propriedade. Afinal, o próprio nome desapropriação vem de desapropriar, retirar aquilo que você se apropriou. O seu direito de propriedade, gerado quando você se apropriou de uma coisa, cai e você sofre a desapropriação. A desapropriação, como causa de relativização do direito de propriedade, a desapropriação, ela pode se dar por interesse social, por utilidade pública, por necessidade, e a gente sabe que uma das mais importantes vias de desapropriação que a gente tem no sistema jurídico é a desapropriação por interesse da sociedade para que se empreendam as políticas de reforma agrária. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária está ligada à ideia de que o poder público deve analisar que quando certas pessoas ostentam a titularidade de propriedades rurais improdutivas, sem função social, essas pessoas não merecem prosperar no exercício do direito de propriedade. O imóvel deve ser desapropriado e deve ser destinado a fins com os quais se consiga empreender a função social da posse e colaborar com o crescimento da plataforma fundiária brasileira. A reforma agrária é um conjunto de políticas públicas em parceria com a iniciativa privada para melhorar a qualidade de exploração da propriedade rural no Brasil. Então, para que se empreenda a reforma agrária, uma das vias é simples, é tomar o imóvel de quem não dá função social e não produz e destinar esse imóvel a quem quer dar função social e produzir. Então, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária é um instrumento de redistribuição da propriedade na plataforma fundiária do Brasil. Infelizmente, por questões históricas, desde a época colonial, das sesmarias, da política de donatarismo, a propriedade rural no Brasil é concentrada na mão de poucas pessoas. Poucas pessoas têm muitas terras e muita gente não tem terra. É grave a situação que a gente visualiza dos sem terras, da improdutividade em alqueires a perder de vista de terra. Então, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ela almeja retirar de pessoas os chamados latifúndios improdutivos, latofundos, nos quais não se produzem, deixando a terra ali abandonada, sem receber a devida utilidade com a qual ela possa colaborar com a sustentabilidade do país. E aí você tira de proprietários os latifúndios improdutivos e sem função social, e vai pegar um latifúndio, por exemplo, que foi desapropriado e vai cancelar a matrícula dele. Você cancela a matrícula, esse imóvel passa a deixar de existir na plataforma imobiliária daquele município. E você faz o chamado desmembramento, criando vários novos pequenos imóveis, que a gente costuma chamar no direito agrário de propriedades familiares, na dimensão de um módulo rural que pode variar de 2 a 120 hectares de terra. Então imagine que eu desaproprio um latifúndio de dezenas de alqueires. Esse latifúndio vai deixar de existir como um imóvel, a matrícula dele vai ser cancelada no cadastro rural e vários pequenos imóveis serão constituídos, que são chamados de propriedades familiares. E pessoas que não são proprietárias de imóvel serão assentadas nesse imóvel, ocorrendo a política de assentamento. O antigo proprietário que é desapropriado faz jus a uma indenização. A indenização que a Constituição assegura, seja no artigo 5º, seja no artigo 184. Então, o desapropriado
a pessoa que era proprietária e perde essa propriedade, ela vai ser indenizada. E a indenização na desapropriação para fins de reforma agrária tem algumas particularidades. Essa indenização, como regra, será feita mediante pagamento de títulos, a emissão de títulos da dívida agrária, os TDAs. Os títulos da dívida agrária configuram o modo como a grande parte da indenização será paga ao administrado. Esses títulos serão emitidos a partir do 2º ano e até o 20º ano. Em até 20 anos haverá esse adimplemento, a contar do 2º ano de quando se realizou o procedimento de intervenção na propriedade, fomentando a desapropriação. A exceção, todavia, ocorre quanto às benfeitorias que o proprietário fez, necessárias ou úteis. As benfeições que ele fez na terra para evitar a ruína ou para torná-la melhor aproveitável. As benfeitorias necessárias e úteis, não as voluptuárias. As benfeitorias necessárias e úteis são passíveis de indenização em dinheiro. Então, se quer na prova de vocês, ocorrendo desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar que nesse tipo de desapropriação, a indenização ela é, em parte, paga em títulos da dívida agrária e, em parte, em dinheiro. Os títulos da dívida agrária liquidáveis em até 20 anos, a partir do 2º ano, a contar do ato de desapropriação. Então, emite-se o título, a partir do 2º ano começa a liquidação do valor, e esse valor deve ser liquidado em até 20 anos. É evidente que deve-se preservar o valor real para que o então proprietário e agora desapropriado não sofra prejuízos, e com a cláusula de preservação do valor real, esses títulos vão sendo sempre corrigidos quanto ao valor real do bem. Então, na prova, vocês vão marcar a letrinha que disser que, havendo desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, a regra é o pagamento mediante a emissão de títulos da dívida agrária a serem amortizados a partir do 2º ano e até o 20º ano. E, no que tange às despesas que foram suportadas pelo proprietário, realizando benfeitorias necessárias e úteis, a gente vai ter a indenização em dinheiro. Tudo bem, meus amados? Bom, então essa foi aí a nossa dica de número 106. Começamos com a dica 105 e agora em direito tributário passamos pela dica 106 em direito administrativo. Beleza? Então fica aí para a gente começar a dica 107. A dica 107 é sobre direito do consumidor, ok? Vamos com o direito do consumidor na nossa dica de número 107. Minha gente, o tema é prazo de reflexão e direito de arrependimento e desistência nos contratos de consumo. Prazo de reflexão e direito de arrependimento e desistência nos contratos de consumo. Sempre que o consumidor celebrar com o fornecedor um contrato para adquirir o bem de consumo e esse contrato estiver sendo celebrado fora do estabelecimento empresarial, fora da loja, do ambiente do fornecedor, ao consumidor dar-se-á um direito de se arrepender em até 7 dias e desistir do contrato. Nessas situações em que o consumidor contrata por telefone, pela internet, contrata por um serviço, uma mercadoria para entregar a domicílio, ele não tem a chance de estar presencialmente com o fornecedor avaliando o objeto do contrato. Nesses contratos de consumo feitos fora do estabelecimento, do ambiente em que o fornecedor atua, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, assegura aos consumidores, a mim, a vocês, a quaisquer consumidores, o direito de refletirem se realmente o contrato honrou as expectativas que foram geradas, muitas vezes numa oferta, numa publicidade, à distância, pela internet, por telefone, por meio de divulgação da imprensa, e se dá ao consumidor o chamado prazo de reflexão, que é o prazo de até 7 dias, para que dentro desse prazo ele possa exercer o direito de arrependimento e desistência do contrato.
Se assim optar, o contrato fica desfeito e ele faz jus a receber todas as quantias que eventualmente tenha pago, corrigido e atualizado. Então, o direito de arrependimento e desistência do contrato é um direito assegurado por lei para essas hipóteses em que a contratação é feita fora do estabelecimento, ou por telefone, ou pela internet, por qualquer outra via. E o prazo para que se execute esse direito potestativo de se arrepender e desistir é o prazo de 7 dias, que é chamado de prazo de reflexão, para que o consumidor reflita se ele quer ou não desistir e então romper unilateralmente o contrato. Tudo bem? Bom, se houver o exercício do direito de arrependimento e de desistência, o que a gente vai dizer? Caso o consumidor tenha pago alguma quantia antecipadamente, ele fará jus ao resgate dessa quantia que foi paga indevidamente. Por que indevidamente? Na verdade, não sei se eu posso falar indevidamente, talvez seja um pouco pesado. Ele pagou na esperança de um contrato ser válido, ser bom para ele, ser útil, mas se arrependeu. E ele tem esse direito. Então ele faz jus a receber de volta aquela quantia que ele pagou antecipadamente. Tudo bem? Vai ter o direito de ressarcimento. Bom, meus amados, essa foi a nossa dica de número 106. Direito de arrependimento, de desistência, no prazo de reflexão dos contratos de consumo celebrados fora do local do estabelecimento do fornecedor. Eu vou com vocês para a dica 107 agora, né? Como é? 5, vamos para 108, essa foi a 107, tá certo. A 105 foi direito tributário, 106 direito administrativo, 107 CDC, beleza, verdade, vocês estão certos. Vamos lá. Vamos para a dica 108 agora. Direito constitucional, dica 108, direito constitucional. Meus amados, vamos conversar um pouquinho aqui no direito constitucional sobre poder legislativo. Ontem, inclusive, lá em Maceió, eu fazia uma dica para vocês sobre o poder legislativo quando travou a transmissão. O pessoal começou a botar coração, muita gente ao mesmo tempo na tela, a transmissão trava, não tem jeito. Então, na hora que, eu não sei quem foi que apareceu, falou assim, vamos botar todo mundo no coração. Caraca, quando faz isso, derruba a transmissão. E a transmissão travou, eu estava falando sobre legislatura, sessão legislativa, período legislativo e sessão ordinária, não é isso? Bom, vamos lá. Eu vou continuar falando sobre atividade legislativa, mas o tema agora é outro. Na dica 108, anote aí, sessão extraordinária, sessão legislativa extraordinária, a famosa SLE, lá do artigo 57 da Constituição, sessão legislativa extraordinária e temas passíveis de análise. Sessão legislativa extraordinária e temas passíveis de análise. Vamos lá. Bom, meus amigos, quando é convocada uma sessão legislativa extraordinária, em tese, só se pode deliberar sobre os assuntos que justificaram essa convocação. A sessão legislativa extraordinária se instaura durante o que seria o recesso. Então, se os parlamentares estão nas suas férias de meio de ano ou de fim de ano e é feita uma convocação para que o Congresso se instaure, transformando-se a sessão legislativa daquele ano numa sessão legislativa extraordinária e não ordinária. Extraordinária porque o parlamento é convocado para atuar no recesso. Havendo convocação de sessão legislativa extraordinária, os parlamentares não são obrigados a deliberar. A Casa não vai colocar em pauta para votação e deliberação outros assuntos de outros projetos de lei que não tenham sido aqueles que justificaram a convocação. A exceção é quanto às medidas provisórias. Havendo medida provisória pendente de apreciação, expedida pelo presidente, a medida provisória entra na pauta. Então vocês devem ter um cuidado na prova, se quer uma questão envolvendo convocação de sessão legislativa extraordinária. Porque quando é convocada a sessão legislativa extraordinária, em regra, um único tema que pode ser deliberado, debatido, que entra na pauta, é o tema que justificou a convocação da sessão legislativa extraordinária.
Agora veja, se durante o período em que vai se instaurar a sessão legislativa extraordinária existirem medidas provisórias que já foram expedidas pelo presidente e não foram apreciadas, elas podem entrar na pauta de deliberação. Elas podem ser alvo de debate, deliberação, aprovação ou rejeição. É dizer, a medida provisória, ela entra forçadamente na pauta. Vocês vão encontrar essa previsão no artigo 57, lá nos parágrafos 7º e 8º. Né? A partir do parágrafo 6º, você já cuida da convocação da sessão legislativa extraordinária. Lembremos que a legislatura compreende o período de 4 anos de atividade ao ciclo de vida do Congresso Nacional. Lembremos que a legislatura é dividida em 4 sessões legislativas anuais, 4 SLAs. O primeiro ano da legislatura é a primeira sessão legislativa anual. O segundo, terceiro e quarto, correspondentemente, na sequência, a segunda, terceira e quarta sessão legislativa anual. Toda legislatura tem 4, a primeira, a segunda, a terceira e quarta sessão legislativa anual. A sessão legislativa anual é dividida em 2 períodos legislativos, primeiro semestre e segundo semestre. O primeiro semestre, que é o primeiro período legislativo, vai de 2 de fevereiro até 17 de julho. O segundo período legislativo vem de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ora, isso quer dizer que entre 18 de julho a 31 de julho nós temos um recesso no meio do ano. E a partir de 23 de dezembro até 1º de fevereiro nós temos um recesso de virada de ano. Se essas datas forem respeitadas e o Congresso não for convocado para atuar nesses recessos, a gente diz que se obedeceu o prazo ordinário fixado na Constituição, no artigo 57, para o funcionamento da atividade legislativa. Ou seja, se a sessão legislativa anual não invadiu o período de férias de recesso, a gente diz que ela foi uma SLO, uma sessão legislativa ordinária. Mas se houver convocação para que a sessão legislativa tenha atuações no recesso, a gente diz que ela é uma sessão legislativa extraordinária. A sessão legislativa anual pode ser ordinária ou extraordinária. Ela será ordinária se as datas para o recesso forem respeitadas. A gente chama a sessão legislativa anual de SLE, sessão legislativa extraordinária, quando ocorre convocação para o exercício de atividade parlamentar no recesso. Aí a gente chama de sessão legislativa extraordinária. Em qualquer ano, em qualquer sessão legislativa anual da legislatura, pode acontecer convocação no recesso. Se acontecer, a gente diz que nesse ano, a sessão legislativa anual teve o caráter de sessão legislativa extraordinária, porque ocorreu essa extraordinariedade de convocação do parlamento para atuar nas férias, o que não é comum, que não é ordinário. Lembrando sempre que os parlamentares sendo convocados para uma sessão legislativa extraordinária para atuarem no recesso, não recebem o famoso jeton adicional por isso. Recebiam, foi cortado. Não haverá adicional bonificação por isso. Então, havendo sessão legislativa extraordinária, a gente pode dizer tranquilamente que o tema que se vai enfrentar é única e exclusivamente aquele que justificou a convocação, salvo as medidas provisórias que devem ser apreciadas. Tudo bem? Então fizemos aí as dicas 105, 106, 107 e 108. Eu vou parar porque eu estou chegando aqui já na porta de casa. Estou aqui com meu amigo aqui do Uber, que me trouxe do aeroporto. E agora eu vou chegar em casa, vou ver meus filhos que eu não vejo há uma semana. Vou descer aqui e pegar as malas. E mais tarde eu volto para puxar as dicas 109, que vão ser em direito civil, vai ser em direito civil, 110, que vai ser em processo civil. E a gente vai continuando o nosso bate-papo, tudo bem? Valeu, meu irmão, muito obrigado. Vou pegar as malas ali atrás, né? Então, fiquem na paz de Deus, que Jesus vos abençoe. Sigamos estudando forte, com muita disposição, porque a prova está chegando e vocês merecem ser aprovados. Valeu? Um grande beijo a todos vocês.